Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos dando início agora a este conteúdo que vai ao ar sempre um pouco antes da Escola Bíblica Dominical, todos os domingos às 9h30 da manhã. E através desse conteúdo a gente compartilha com cada um dos irmãos algumas participações que foram enviadas. Não dá tempo de mostrar tudo na EBD, então a gente sempre traz antecipadamente os conteúdos, sempre o pastor Gilson quem está a fazer esta apresentação. Hoje o pastor Gilson está numa viagem para a realização da obra do Senhor fora do país e nós estamos aqui substituindo e compartilhando com cada um dos irmãos esse conteúdo que nós chamamos das 9h30 da manhã, tá certo? E neste conteúdo, nisso que nós vamos apresentar, nós teremos aqui as participações dos irmãos para a resposta às perguntas da Escola Bíblica Dominical, perguntas estas que continuarão sendo respondidas daqui a pouquinho, a partir das 10h10. Vamos lá. Vamos à primeira pergunta, lembrando que nós estamos no tema O Senhor Jesus revelado no Apocalipse. Estamos tendo conhecimento das designações, títulos e apresentações do Senhor Jesus no livro do Apocalipse. Temos como texto base para esta semana Apocalipse capítulo 1, verso 8 e também capítulo 22, verso 13. Vamos à primeira pergunta. Ao ler Apocalipse capítulo 1, verso 8 e capítulo 22, verso 13, identifique a relação profética da designação de Jesus como Eu Sou no Evangelho de João, nas seguintes expressões. Então você vai fazer uma associação entre Apocalipse e o Evangelho de João. Eu sou o pão da vida, João 6,48. Eu sou a luz do mundo, João 8,12. E eu sou o bom pastor, está em João capítulo 10, verso 11. Muito bem. Quem vai responder a essa pergunta, e é uma pergunta dividida em 3 tópicos, serão as seguintes pessoas. Nós teremos o jovem Daniel Cabral, que vai responder a letra A, ele é de Araguaína, no estado do Tocantins. A letra B, na sequência, será respondida pela senhora, nossa irmã, Adriana Dalto, que é de Brumado, na Bahia. E a letra C, pela jovem Sabrina Pereira, que é de Belo Horizonte, Minas Gerais. Vamos assistir às respostas. Eu vim responder a pergunta 1, que pede para identificar a relação profética entre as expressões ditas aqui nos trechos de João, capítulo 6, versículo 48. A relação profética que a gente pode identificar aqui é que Jesus é o pão da vida, é o nosso alimento espiritual que desceu do céu. Jesus é o alimento espiritual que nutre o corpo da igreja fiel. A igreja tão somente se alimenta da palavra viva, que é eficaz em toda caminhada aqui para esse mundo. Paz, Senhor, meus irmãos. A paz, Jesus, irmãos, respondendo aqui a letra 1, letra B, onde fala a expressão que eu sou a luz do mundo, que fala que Jesus é a revelação de Deus. Jesus é a luz do mundo, pois o mundo está nas trevas, onde não enxergam nada. Mas quando Jesus ele se revela ao homem, ele passa a ver tudo aquilo que estava oculto. Mas quando o Espírito Santo nos alcança, ele nos direciona para a grande luz, que é o Senhor Jesus. Amém? A paz, Senhor Jesus. A paz, Senhor Jesus, irmãos. Eu estarei respondendo a pergunta de número 1, letra C. Lendo o texto que está em Apocalipse, capítulo 1, verso 8, que nos diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. E o texto que está em Apocalipse, capítulo 22, verso 13, que nos diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Identificamos a relação profética da designação de Jesus como Eu Sou, no Evangelho de João. Pareçamos para sempre com o nosso bom pastor na eternidade. A paz, Senhor Jesus, irmãos. Amém, glória a Jesus. Eu quero agradecer aos irmãos que mandaram as suas participações. E é isso mesmo, nós quando lemos a palavra, nós vamos entendendo e aprofundando o conhecimento de Jesus com essas expressões, não é? O eu sou, o pão da vida, a luz do mundo, o bom pastor. O Senhor Jesus, ele se revela a cada um de nós.
Vamos agora para a pergunta para as crianças, intermediários e adolescentes. E a pergunta é a seguinte, a pergunta número 2. Leia Êxodo capítulo 14, versos 13 e 14a, que é a primeira parte do verso, e responda: quem batalhou pelo povo de Israel e batalha por nós para nos tirar deste mundo e nos levar para a Canaã celestial? Essa é a pergunta. E quem vai responder a esta pergunta? Nós teremos 2 respostas. A primeira da classe de intermediários e adolescentes de Rondon do Pará, no estado do Pará, e também vai trazer a resposta na sequência a classe de intermediários da cidade de Juiz de Fora, estado de Minas Gerais. Vamos assistir. Pergunta para as crianças, intermediários e adolescentes. Leia Êxodo capítulo 14, versículos 13 e 14 e responda: quem batalhou pelo povo de Israel e batalha por nós para nos tirar deste mundo e nos levar para a Canaã celestial? O Senhor Deus que é forte e poderoso. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Êxodo capítulo 14, versículos 13 ao 14. A paz do Senhor Jesus. Classes, lendo Êxodo capítulo 14, versos 13 e 14a, quem batalhou pelo povo de Israel e batalha por nós para nos tirar deste mundo e nos levar para a Canaã celestial? O Senhor Deus que é forte e poderoso. Lendo o Êxodo 14, 13 e 14, diz assim: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estáis quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. A paz do Senhor Jesus. Amém, crianças? Esse é o nosso Deus, o Senhor é forte e poderoso, louvado seja o nome do Senhor. Que bênção a participação dos nossos intermediários, das nossas crianças, adolescentes, sempre neste conteúdo. Vamos agora para a terceira e última pergunta, e essa pergunta ela é direcionada ao grupo de acessibilidade, um grupo que nós temos especial cuidado, carinho, que é o grupo de acessibilidade. Vamos lá, a pergunta de número 3 diz o seguinte: leia Êxodo capítulo 14, verso 13 e 14a e responda: quem lutou pelo povo de Israel e luta por nós para nos tirar deste mundo e nos levar para o céu? Linguagem direcionada para esse grupo, e quem vai responder para nós é a jovem Júlia Cavalcante, que é da cidade de Recife, no estado de Pernambuco. Pode falar, Júlia. Leia Êxodo, capítulo 14, versos 13 e 14a e responda: quem batalhou pelo povo de Israel e batalha por nós para nos tirar deste mundo e nos levar para a Canaã celestial? Ao Senhor, a Jesus. Amém. Amém, Júlia, louvado seja o nome do Senhor. Esse é o nosso Deus, Deus forte, Deus poderoso, né? É o Senhor que cuida de nós e que vai nos levar para o céu, para a eternidade. Um grande abraço, Júlia, e a todos os irmãos aí no estado de Pernambuco. E assim a gente chega ao final deste conteúdo que precede a Escola Bíblica Dominical. Você já pode estar em oração, se preparando, porque daqui a pouquinho, a partir das 10 horas da manhã, nós estaremos transmitindo através do nosso sistema multiplataformas a Escola Bíblica Dominical. Se você estiver na igreja, você começa a assistir esse conteúdo a partir das 10h10. Deus abençoe, até daqui a pouquinho. A paz do Senhor Jesus.